Se tem uma coisa que desde sempre hypa quando o assunto é anime, mangá, manhwa ou manhwa, é o quesito porradaria desenfreada. Sempre que uma obra tem lutas diferenciadas ou lutas elaboradas, sempre é uma coisa boa. Mas quando juntamos porradaria mais jovens, aí o bagulho vai para um outro extremo. Então hoje a gente vai estar falando um pouco sobre manhwas de porradaria escolar. Então é isso, só bora! Desde que eu me entendo por gente, uma coisa que mais me chama atenção em obras de ação são as lutas, mano. Dragon Ball tá aí como prova disso desde o final do clássico, apesar que Dragon Ball sempre teve lutas, mas desde o final do clássico tudo virou porradaria desenfreada. Arco do Raditz, porradaria na Terra. Arco do Vegeta, porradaria na Terra. Arco do Freeza, porradaria na Mech. E assim por diante. Torneio do Poder, porradaria no universo. Tudo se resolve em porradaria. E quando juntamos porradaria mais adolescente ou porradaria mais escola, é aí que o bagulho muda completamente. Exemplos disso são Tokyo Revengers e Windbreaker, apesar que no Tokyo Revengers eu tenho que ser sincero pra vocês, eu não gosto do Takemichi, não sei porquê, eu sinto ódio do Takemichi, mas esses dois são grandes exemplos de obras japonesas que a porradaria dos jovens é um bagulho extremo, desenfreado, tudo se resolve em porrada, porrada e porrada, e parece que todo o universo em volta fecha o olho para deixar os jovens irem de Vasco. Eu sei que Tokyo Revengers não é só porradaria entre os jovens, tem um enredo a mais na obra, e que o Windbreaker tem tudo o bagulho das escolas e tal, mas no final tudo se resume em porradaria de jovens. Entrando no mundo das obras coreanas, sempre que falamos de obras escolar, é sempre a mesma fórmula. Um protagonista que sofre bullying porque na sala dele tem um cara que, ou por ele fazer parte de uma gangue, ou por ele fazer parte de uma facção, ele acha que tem o direito de infernizar a vida de todo mundo na sala de aula, porque ele se acha o mais pica, até aparecer alguém, ou o protagonista decidir mudar de vida e começar a bater nele. Porque enquanto isso não acontece, ele acha que ele tem o direito de infernizar a vida de todo mundo. E no final, sempre vai ter uma gangue controlando a escola inteira. E por isso, os caras se acham no direito de bater em quem eles quiserem, de roubar dinheiro de quem eles quiserem. E no meio dessas vítimas, sempre vai estar o protagonista. Ou porque o protagonista é muito fraco, ou porque o protagonista foi defender alguém e no meio disso ele virou alvo também. Eu separei algumas obras aqui que retratam muito bem esse bagulho de porradaria escolar. Eu acho que eu já perdi as contas de quanto eu já falei porradaria escolar nesse vídeo. Mas enfim, hoje eu separei algumas obras aqui sobre esse tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque todas essas obras têm tudo isso que eu citei mais um pouco. Então, só bora, mano. A primeira é Study Group, ou Grupo de Estudos em português. Gamin Yeon. Eu vou falar errado os nomes aqui, mas vocês já estão acostumados comigo falando nomes em coreano tudo errado. Esse pobre coitado aqui é simplesmente muito burro quando o assunto é estudo. O cara consegue tirar nota baixa em qualquer prova. E infelizmente, por ele ser burro, ele acaba indo parar em uma das piores escolas técnicas da Coreia, onde só marginais e moleques de gangue iam parar. E no meio disso tudo, o prota se vê em um emaranhado de brigas, confusões, e ele só quer estudar. Certo dia, chega uma nova professora temporária na sala do prota. Se a professora é temporária, você já deve entender que todos os outros professores que passaram ali, ninguém conseguiu tancar o ambiente daquele lugar ali. Você já vê que a coisa não é brincadeira, não. Ela vê a sala ali toda bagunçada e ela tenta pedir para os estudantes calarem a boca, só que quando ela assusta, vem um vidro de creme na cara dela, porque simplesmente o moleque tacou um vidro de creme na cara da professora, mano. Eu achava que as escolas brasileiras eram ruins, mas essa daqui consegue dar de 10-0 em qualquer escola brasileira. Apesar que em escola brasileira também tem caso de aluno batendo em professor. Mas enfim, o cara que joga o creme começa a arrumar confusão contra um outro moleque, e daí a professora já percebe que a vida dela ali não vai ser nada fácil. Um tempo passa e essa professora vê um moleque fumando e ela tenta falar com o moleque pra parar de fumar, fala que é contra as regras, só que naquela escola ninguém segue regras. Então o moleque simplesmente desce mó tapão na cara da professora e a professora fica: caralho, porra,
você me bateu? Aí o cara olha pra ela, você quer outro? E nisso a situação começa a ficar complicada, mas aí surge o Prota, o moleque burro nos estudos, mas que tinha o seu diferencial. Ele era extremamente fã do Bruce Lee, tanto que ele estudou todos os livros do Bruce Lee e treinou escondido, e o cara é super bom de luta. Então ele desce a porrada em todos os moleques que estavam ali, e daí em diante a gente vai seguir o Prota tentando estudar e tentando sobreviver nessa escola de delinquentes, com coisas acontecendo. Tem umas tramas um pouco mais pesadas na obra, mas cara, recomendo demais essa daqui. É uma obra leve, as tramas são pesadas, mas não tanto assim, e se você não tiver nada pra ler, tem 200 e pouquinho capítulos, recomendo demais, mano. A próxima é To Not Die, ou em português, Pra Não Morrer. Essa daqui, diferente da primeira que eu citei, ela é um pouco mais séria, ela trabalha um pouco mais com danos psicológicos que o protagonista sofre, mas enfim, a história segue Yu, da Jun, um cara simplesmente fracassado em tudo, mas não porque ele quer, mas sim porque ele é atazanado por 3 idiotas que por motivo nenhum fazem da vida dele um inferno, e simplesmente todo mundo em volta vê a cena acontecendo, mas em vez de ajudar, eles só ficam rindo. Cansado dessa vida, ele decide se mandar de Vasco, então ele começa a escrever uma carta, e em casa, quando ele tenta falar com o pai dele o que tá acontecendo, ele vê uma reportagem na televisão, e nessa reportagem está falando de um menor que tinha mandado 7 colegas dele de Vasco, simplesmente porque os caras atazanaram tanto ele que ele teve que fazer alguma coisa. No meio dos pensamentos perdidos, o Prota vê naquele moleque uma salvação pra ele, e ele decide mandar de Vasco esse cara que atormenta a vida dele. Só que como ele é um fracassado e medroso, ele não consegue fazer isso. Então no outro dia, ele vai pra escola com uma chave de fenda no bolso, só que como ele é medroso, ele não consegue fazer nada, e os caras levam ele pra uma construção abandonada e começa a fazer um shake de metanol pra ele tomar, e o Prota começa a tomar aquilo, só que o Prota simplesmente começa a passar mal. Aí no meio de uma confusão ele sai correndo, e o otário vai atrás dele, e no meio da confusão ali que o otário tá espancando ele, o Prota vê um caminhão vindo e ele empurra o otário na frente do caminhão, e o otário vai em coma. Com medo do que poderia acontecer, ele vai pra casa. No outro dia ele vai pra escola e nada aconteceu, mas vida de pobre sempre dá problema. Então, passado um tempo ali na escola, a polícia vem e prende ele, porque lá onde eles estavam, onde o acidente aconteceu, tinha uma câmera de segurança, e a câmera de segurança capturou exato o momento que ele cometeu o crime. Então ele é levado a julgamento, só que como ele já tinha escrito a carta contando toda a situação que ele sofria, o juiz diminui a pena dele e só coloca ele em 2 anos de prisão domiciliar. Só que a vida do Prota só vai de ladeira abaixo. O pai dele simplesmente expulsa ele de casa, e a escola expulsa ele porque fala que ele desonrou a escola, e todo mundo da escola culpa ele pelo que ele fez, que realmente o que ele fez foi um absurdo, mas a escola e todos os colegas deles colocam ele como culpado, sendo que o cara que sofria, tá ligado? Então depois de toda a merda que aconteceu, os amigos do otário que fazia bullying com o protagonista aparecem pra bater no protagonista. Então eles levam o protagonista pra um local lá abandonado e começa a descer o cacete no protagonista, e aí o protagonista vê um tijolo ali no chão, pega o tijolo e senta na cabeça de um, e os outros ficam putos com isso porque ele revidou, e começam a descer a porrada no protagonista quando esse cara aqui chega e desce o cacete em todo mundo. Então daí em diante, o protagonista se vê em uma encruzilhada, porque ele não pode mais voltar pra casa, ele não tem mais onde ficar, então ele começa a seguir esse cara pra tentar aprender a lutar como cara e se vingar de todo mundo. Pra ser sincero, essa obra aqui é a que mais me pega no quesito de frustração, mas não porque ela é ruim, mas no sentido de como é construído a vida do protagonista, porque eu nunca vi um cara que só fode, ele só se fode no começo da obra, mano. É muito angustiante tudo que acontece com ele no começo, mas é muito revigorante mais pra frente, quando ele começa a se desenvolver, e vocês só vão descobrir quando vocês lerem. E uma curiosidade, essa obra e Studio Group é tudo o mesmo universo, porque tem esse bagulho dessas obras coreanas que algumas são universos interligados, mas é isso, mano. Se tu curte obra séria, com porradaria, muitas porradarias, essa daqui vale muito a pena. E a próxima é Who to Fight, ou Viral Hit. Essa daqui eu acho que se tu gosta desse estilo de obra, provavelmente tu já leu, tu já viu, porque tem um anime, apesar que o anime não tem uma qualidade tão agradável assim. Se você quer ver uma coisa legal, vai pro manhwa, porque um anime dá pra você assistir? Dá, mas entre o anime e o manhwa, é melhor você ler o manhwa. A história segue Yo Robin, um cara que sofre bullying por nada. Nesse mundo aqui, eu acho interessante porque ele reflete muito o nosso dia a dia, porque nessa obra aqui, as pessoas fazem tudo pra viralizar na internet, tudo pra ficar famosa, pra ganhar dinheiro. 1, 2, 3.
e o protagonista simplesmente é usado como gato e sapato para os colegas de classe dele faturarem dinheiro fazendo live, porque aqui praticamente quase todo mundo faz live, e o protagonista é só um fudido que não consegue fazer nada, que mal consegue sobreviver, porque a mãe dele tá internada no hospital, então ele tem que trabalhar, além de estudar, para ele conseguir pagar todas as contas da mãe dele, para ele sobreviver. Então ele sofre bullying, os caras pintam a cara dele pra ele aparecer na live, e um certo dia, quando ele volta do trabalho, esse otário aqui vai pra casa do protagonista pra usar o computador do protagonista pra fazer live, porque como eu disse, todo mundo aqui quer fazer live pra ganhar dinheiro, só que acontece um acidente ali, e os dois começam a brigar, e essa briga dos dois estava sendo transmitida, então a live que o cara tava fazendo transmite toda a briga dos dois, e no outro dia, o cara liga desesperado pro protagonista, porque a luta dos dois já tava na internet, já tava viralizada, e o cara implora pro protagonista apagar aquele vídeo, só que nem o protagonista sabia que o vídeo tava na internet, e quando ele vai olhar, e o vídeo já contava com mais de 10 milhões de visualizações. Então, o protagonista faz o cálculo ali na mente dele, cada uma visualização é um won, então se o vídeo tava com 10 milhões de visualizações, o protagonista tinha acabado de forrar 10 milhões de won, então os dois vão pra escola, o cara implora pro protagonista apagar o vídeo, só que o protagonista não apaga, então acontece uma confusão ali no meio da rua, os dois começam a brigar, e o cara grava o vídeo, então daí em diante, eles vão entrar nessa de ficar gravando vídeo de luta, o protagonista vai ficar se metendo em lutas e gravar pra postar na internet pra ele ganhar dinheiro, e tudo se resume em vídeo, tudo se resume em viralizar. Mas o diferencial dessa obra, que praticamente de todas as obras coreanas de luta, essa daqui é que tem as lutas mais realistas de todas. Não tem poder, não tem essa palhaçada de ser super humano, é luta normal, é como se fosse uma luta de verdade, tá ligado? Porra, é muito legal você ver o Prota lutando, o Prota se superando e conseguindo derrotar inimigos mais fortes. Ele vai encontrar um canal no YouTube de um cara super aleatório, e com esse cara ele vai aprender a lutar, e cara, é muito foda, recomendo demais vocês assistir. Leiam o manhwa, não pensem em assistir um anime, tá? E por último, mas não menos importante, Lookism. Essa daqui, se você nunca leu, ou se você ainda não assistiu o anime, pô, cara, eu não sei o que você tá esperando, porque quando o assunto é porradaria escolar, Lookism é o que mais vai ter, apesar que as lutas de Lookism já estão pegando no nível baque da situação, Lookism já tá entrando pra um baque coreano, mas, cara, não deixa de ser foda. Eu tenho que ser sincero pra vocês, Lookism eu não leio, tá? Porque tem um bagulho em Lookism que, tipo, me deixa com preguiça de ler, que é o autor desenvolver qualquer personagem que aparece. Qualquer personagem que aparece vai ter pelo menos 3 capítulos de introdução para aquele personagem, e isso me faz ter preguiça de ler. Mas se tu curte uma obra que tem desenvolvimento de personagem, Lookism é a obra certa. A história segue Hyung-suk, esse gordinho aqui, que só por ele ser gordo, ele já é atazanado na escola, e eu acho hilário, porque o cara que bate nele também é gordo, então não faz sentido um gordo batendo em um gordo. Mas enfim, tem uma parte no começo dessa obra que eu acho hilário, é que os caras fazem o protagonista imitar o Pikachu, mano. Porra, se você não riu dessa parte, você não ri de mais nada na sua vida. Mas depois daqui é só ladeira abaixo, porque o protagonista tá tão frustrado com tudo aquilo que tá acontecendo que ele pede pra mãe dele pra ele mudar de escola, só que infelizmente a condição deles não é tão boa, então a mãe dele fala que não seria possível ele mudar de escola. E aí vem uma das partes que eu acho que é mais triste. Nem o sofrimento que ele tem na escola é mais triste do que ele falar que a mãe dele nunca fez nada por ele. Tipo, a cena que mostra a mãe dele com a cara incrédula pega demais, mas depois de alguns sofrimentos ali, a mãe dele trabalha pra caramba, consegue fazer ele mudar de escola, só que pra ele conseguir se manter nessa outra cidade, ele vai ter que começar a trabalhar. Então ele consegue arrumar um emprego em uma loja de conveniência, só que no meio da madrugada ele acaba sendo espancado por um grupo de jovens que tinham ido nessa loja de conveniência. Quando ele volta pra casa, ele cochila, e quando ele acorda, ele se depara com outro corpo na frente dele. Ele fica assustado, totalmente incrédulo, mas depois de algum tempo ele percebe que aquele corpo na frente dele é uma outra versão dele. Dali pra frente vai seguir a história com ele vivendo, tendo 2 corpos, o gordinho e o bombado. Mas conforme a história vai passando, ele vai aprendendo
se aceitar e a história só melhora, mano. Luquisme, dessas que eu falei, eu acho que Luquisme é a que melhor pode agradar todo mundo, apesar que as lutas de Luquisme não são tão realistas igual o Who to Fight, mas Luquisme consegue prender do jeito dele, tá ligado? Ah, eu esqueci de falar, Viral Hit e Luquisme faz parte do mesmo universo e Studio Group e To Not Die faz parte de outro universo. Duas fazem parte do mesmo universo e duas fazem parte de outro universo. Mas enfim, o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram só algumas das obras nesse tema, tem bastante obra nesse tema. Eu não quis trazer muitas pro vídeo não ficar muito longo, mas se vocês quiserem eu posso estar fazendo mais um vídeo mais pra frente com as outras obras, ou eu posso fazer um vídeo citando as melhores obras nesse tema. Mas é isso, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu fiquei um tempo sem postar, mas estamos de volta, eu não vou sumir mais. E é isso, comenta aí o que vocês achou das obras, se você já leu, se você tem alguma obra pra recomendar, se você quer recomendar algum tema pra vídeo, só deixa aí nos comentários. Tamo junto, deixa o seu like e é nóis, rapaziada.